Amém, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado por cantarem também. Verdades tão preciosas aos nossos corações. E é uma alegria estarmos reunidos aqui. Seja muito bem-vindo também, você que nos visita hoje. Sinta-se abraçado, é uma alegria tê-lo conosco. Ao final, se quiser mais informações também sobre a igreja, pode vir falar comigo, com os diáconos, estamos à sua disposição aí. E nós aqui temos o hábito de estudarmos livros da Bíblia em sequência. Procuramos ter essa pregação que se atém ao texto bíblico, tentando entender no contexto o que o Senhor Deus quer falar através daquela mensagem e então buscar aplicações. E nós estamos começando uma nova série já há alguns domingos no Evangelho de João. Nós tivemos a primeira pregação há 2 domingos atrás, que foi a introdução. Semana passada nós estudamos o impressionante prólogo de João, que apresenta Jesus como o Verbo de Deus que se fez carne, o próprio Deus vindo a nós em pessoa. Impressionante este prólogo, é para você decorar mesmo, é para você ter na sua mente e voltando constantemente para a sua mente, atingindo o seu coração, que demonstra de uma forma impressionante a grandeza, a glória, a divindade de Cristo. E hoje nós entramos na parte narrativa do Evangelho. O estilo da escrita do Evangelho muda, né? O autor tem um estilo diferente, ele entra numa escrita mais narrativa, em que o apóstolo João passa a destacar momentos históricos do ministério terreno de Jesus. Este verbo que se fez carne, ele andou entre nós e fez maravilhas entre nós. E João então passa a descrever este ministério, momentos históricos que marcaram a vida de Cristo, para que possamos crer, para que possamos confiar nele e ter vida no nome dele. E ele começa essa narrativa com o relato do testemunho de João Batista, que foi mencionado no prólogo, e agora é desenvolvido este testemunho. E quem foi João Batista? Você sabe? Lembrando lá, escola dominical, estudos, pregações antigas também. Quem foi João Batista? Um breve resumo aqui para lembrarmos, como sabemos pelos outros evangelhos. João Batista foi filho do sacerdote Zacarias e Isabel, era primo de Jesus, quase a mesma idade, só que ele era um pouco mais velho, aproximadamente 6 meses mais velho do que o Senhor Jesus. Foi um menino separado por Deus desde o ventre materno, cheio do Espírito Santo. Depois morou no deserto, teve uma vida bem discreta, vestimenta peculiar, e até que ele então começou o seu ministério de pregação. E ele teve um ministério de destaque em Israel, foi considerado pelo Senhor Jesus o maior de todos os profetas. Isso porque João foi enviado por Deus para preparar o caminho da chegada de Cristo. E assim a mensagem essencial de João Batista, o conteúdo essencial, ele pregou a respeito do arrependimento. O batismo que ele praticava simbolizava este arrependimento. Em sua época, a situação em Jerusalém era de desvio da lei de Deus. O povo estava cada vez mais longe dos propósitos de Deus. Os sacerdotes e fariseus, líderes religiosos na época, viviam em hipocrisia, um orgulho racial. Somos descendentes de Abraão, estou mais perto de Deus, as outras nações, sem chance para eles, os gentios, sem chance. Um orgulho racial. E viviam em severo legalismo, por isso eles achavam que não precisavam de arrependimento.
não precisavam de arrependimento. Então, percebam que João Batista necessitava ter muita coragem, cheio de coragem, e trouxe uma pregação bem direta e confrontadora, com o objetivo de exatamente trazer os israelitas ao arrependimento. Acordem! Que vida é essa que vocês estão vivendo? Se dizendo seguidores do Deus da palavra, da Escritura, que vida é essa? Que não atinge o coração, vive apenas de obediência externa, atos externos, para mostrar aos homens. E muitos também viviam já em libertinagem. Então ele teve que ter essa pregação bem direta com o objetivo de trazer os israelitas ao arrependimento, e assim ele ia preparando o caminho para as pessoas receberem o Messias, a única esperança da vida delas. O Senhor Jesus Cristo, que estava prestes a iniciar o seu ministério terreno. O fim do ministério de João Batista, vocês lembram? Foi cheio de pompa, cheio de reconhecimento. Foi bem triste. Ele foi retirado à força do seu campo missionário. Após ter repreendido com ousadia o governador Herodes por sua conduta imoral, foi jogado na prisão e perdeu a cabeça literalmente. Foi decapitado. Mas com certeza cumpriu a sua missão. Foi fiel e fiel até o fim. E preparou o caminho, sendo uma testemunha fiel de Jesus Cristo. E a cena que está sendo narrada aqui no texto que lemos agora há pouco, fala sobre uma entrevista que os sacerdotes, os líderes religiosos que vieram lá de Jerusalém, fizeram com João Batista. E esses sacerdotes, eles foram enviados pelo grande Sinédrio. Sinédrio era uma espécie de Supremo Tribunal de Jerusalém. Ficavam lá todos os líderes religiosos, eles tomavam conhecimento de todas as questões relacionadas à religião. Passava por eles. E o que estava acontecendo neste momento era que João tinha atraído muitas pessoas com a sua mensagem. E comentários surgiam entre o povo de expectativa messiânica em relação à sua pessoa. Então esses sacerdotes são enviados com o objetivo de investigar João Batista. E meus irmãos, o interessante é que neste momento João Batista faz de tudo para tirar o foco de si mesmo. Ele vai na contramão dos valores deste mundo de autoexaltação. Ele tira o foco de si mesmo para exaltar Cristo. Então, nestes versos, nós temos um belo exemplo de humilde e verdadeiro testemunho de Cristo. Então, vamos estudar este texto hoje, buscando também tirar algumas lições sobre qual deve ser a nossa postura ao testemunharmos de Jesus. O que podemos aprender com este exemplo de João Batista a respeito do testemunho do Rei? Ok? Esse será o nosso assunto hoje. Para começar, vamos ao nosso Deus em oração. Pai Celestial, nós te louvamos e te adoramos, ó Deus, pois Tu és o Deus Santo, o único digno de toda a nossa adoração. Tu és o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, e te louvamos, ó Deus, pelo dom supremo, Cristo, por ter enviado o Filho amado, Senhor. Ele é o Verbo que se fez carne e andou entre nós. E, Senhor, nós precisamos conhecer Ele para termos vida, para sermos removidos, Pai, das trevas em que andamos, da ignorância que andamos, de uma vida sem sentido, quando ela não é centrada em Cristo, aquele que é o Alfa e o Ômega, aquele que nele reside a plenitude da divindade. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Senhor, ensina-nos essa verdade nesta manhã. Ensina-nos pelo poder do Espírito Santo a respeito da grandeza de Cristo,
a respeito, a Deus, do nosso papel, de como devemos nos colocar ao pronunciarmos este glorioso nome. Ensina-nos, ó Deus, através do testemunho incrível de João Batista, este homem que foi usado pelo Senhor. Mas ele mesmo não era o Cristo, ele era pecador. E ele mesmo se humilhou diante da majestade do Senhor Jesus. Então ensina-nos nesta manhã através da Tua palavra. E oramos, Pai, agradecidos pelo privilégio que temos de estarmos aqui em conforto, com ar, podendo nos concentrar para estudar a Tua palavra. Isso é graça, Senhor. E com interesse pela Tua palavra, graça ainda maior. A Ti toda a glória, todo o louvor. Eu peço graça para ser fiel ao texto, ó Deus. O que for falado aqui na carne seja esquecido e fique a obra do Espírito Santo. Fique as Tuas palavras em nós, produzindo vida para o Teu louvor. E é no nome de Cristo que oramos. Amém. Muito bem, vamos abrir então as nossas Bíblias lá. João, capítulo 1. Versículo 19 a 28, você pode posicionar lá o seu aplicativo também. João 1, 19, fique com a sua Bíblia aberta aí. E vamos acompanhar a leitura. Observando, em primeiro lugar, essas lições, né, a respeito de como João Batista testemunhou de Cristo. E a primeira coisa que podemos observar aqui, amados irmãos, é que diante das autoridades, João Batista busca tirar o foco de si mesmo. Vamos ler a partir do versículo 19. Escute com atenção a palavra de Deus que diz assim: Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Então, devemos entender aqui, meus irmãos, que quando João começou o seu ministério de pregação, ministério público, existia uma expectativa escatológica por parte dos judeus. Eles esperavam a redenção de Jerusalém. Eles ansiavam por isso, mas a expectativa escatológica deles era bem confusa, era bagunçada. Porém, existia a espera de certos personagens escatológicos entre o povo. A primeira grande figura desta espera era exatamente o Cristo, prometido lá no Antigo Testamento. O povo de Israel esperava o Messias, que é a mesma palavra hebraica para Cristo. Mas não era uma ideia muito clara, tinha uma concepção errada de Cristo, porém havia a expectativa. E pela notoriedade que o ministério de João Batista estava alcançando, já surgiam rumores entre o povo se ele não seria este grandioso Cristo. E o texto diz que os sacerdotes perguntam a João Batista: quem és tu? Interessante notar, não perguntaram se ele era o Cristo. Quem és tu? E ele já se antecipa. João já se antecipa, muito provavelmente pela repercussão popular. E assim ele demonstra que está muito preocupado em eliminar esta impressão errada a respeito de sua pessoa. Essa é a maior preocupação que ele tem. O texto diz: ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. E a repetição das palavras aqui, interessante, né? Confessou, não negou, confessou. Isso aqui ressalta a ênfase, evidenciam a veemência com que João responde. Uma outra tradução diz: declarou abertamente: não sou o Cristo. Então João Batista está sendo enérgico para afastar dele reconhecimento e honra imerecida. João não queria de forma alguma que se difundisse a ideia de que ele seria o Cristo. Isso, obviamente, porque ele veio para preparar o caminho do Cristo verdadeiro, mas ele mesmo não era o Cristo. Ele estava bem consciente disso, bem convicto disso. Estava muito claro para João isso. Bom, depois dessa negativa, os sacerdotes prosseguem. Bom, se não é o Cristo. Aí eles trazem outra grande figura escatológica, que era esperada, que era Elias. Versículo 21. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias?
Se não é Cristo, então é Elias. Existia entre os judeus a crença de que Elias voltaria. Como sabemos, Elias foi um grande profeta em Israel, nos tempos do rei Acabe, que pregou o arrependimento em época de apostasia, semelhante a João, que ao final de seu ministério foi levado aos céus num redemoinho. Então eles tiveram, em vários aspectos, ministério semelhante. E em Malaquias capítulo 4, versículo 5, o último livro do Antigo Testamento, existe a profecia que diz o seguinte: eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então se difundiu essa expectativa de que Elias viria, só que os judeus equivocadamente começaram a supor que o profeta Elias retornaria em pessoa. Mas como sabemos, o Senhor Jesus, depois ensinando os seus discípulos, disse que João Batista foi realmente o profeta que cumpre esta promessa sobre Elias. O Senhor Jesus disse, confirmou isso, de fato. João Batista cumpre essa promessa, só que João veio no mesmo espírito de Elias. Lucas capítulo 1, versículo 17. No mesmo espírito, ou seja, pregando mensagem semelhante de arrependimento e apresentando algumas características semelhantes, mas João não era o próprio Elias, como imaginavam os judeus. E se ele aceitasse esse título neste momento, com certeza isso traria enorme audiência para a sua própria pessoa. Ainda mais, se ele aceitasse esse título. E ele não quer isso. Então, mais uma vez, ele nega e continua se esforçando para não roubar a cena. Ele faz de tudo para evitar o foco das atenções nele. E os sacerdotes prosseguem e trazem mais um título, outra expectativa escatológica. Os judeus tinham a esperança de que viria um grandioso profeta, como nos tempos de Moisés. E firmaram esta crença no texto de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, que diz: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Isso está lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. E é Moisés falando. Mas esta profecia, como nós já sabemos, apontava para quem? Quem? Cristo. Os irmãos estão afiados, exatamente, para Cristo. O apóstolo Pedro cita este texto de Deuteronômio, depois quando ele prega, em Atos capítulo 3, versículo 22, explicando que Moisés estava profetizando acerca de Cristo. Pedro deixa isso muito claro, portanto, João Batista também deixa claro agora: eu não sou este grandioso profeta que vocês esperam. Então, percebam, meus irmãos, o que chama atenção aqui, neste momento. Imaginem só, diante daquela multidão que veio lá para ouvir João, uma grandiosa comitiva de Jerusalém, as autoridades ali diante dele, João tinha tudo para fazer um grande marketing gospel em torno do seu nome. Chegou o seu momento de brilhar, chegou o seu momento de receber reconhecimento, e ele nem precisava fazer nada, era só ficar quieto. Já que o povo está pensando tudo isso de mim, vou ficar quieto, vou ficar na minha. Deixa eles pensarem nisso. Deixa eu curtir um pouco a minha popularidade. Deixa eles pensarem. Era só ele ficar quieto. Mas não. Ele faz de tudo para tirar o foco de si mesmo. Em outras palavras, João Batista está dizendo aqui: não, gente, menos. Gente, menos. Eu não sou a última bolachinha do pacote. Eu não sou nada disso. Eu não sou o salvador da pátria de vocês. Eu não sou. Fica claro que João Batista não quer reconhecimento popular. Ele quer apenas cumprir a sua missão, que é apontar para o Cristo verdadeiro,
Jesus deve ser o centro das atenções, não ele. E eu penso que esta é uma lição muito importante a respeito da nossa postura ao testemunharmos de Jesus. E eu pergunto, será que nos dias atuais, de tanta autoexaltação, líderes da igreja são colocados no pedestal? Apóstolo fulano de tal, pai apóstolo, até essa eu já ouvi, termo que não faz sentido nenhum. Mas a ideia é que tudo se centraliza no pastor superungido, no ministério mais poderoso, no cantor mais ungido. Será que não precisamos aprender mais deste exemplo aqui de João Batista? Porque essa atitude de humildade, ela não é natural nossa, nem minha, nem sua. Não é natural da nossa natureza, porque por natureza nós somos pecadores. E sem o evangelho em nossos corações sendo pregado vez após vez para nós mesmos, a nossa tendência é sermos egocêntricos em vez de cristocêntricos, voltados para nós mesmos. Queremos ser o salvador da pátria das pessoas que nos cercam. Nós queremos sentir essa sensação dos outros depositando as esperanças em nós. Ou então criamos falsos salvadores para nós mesmos. E essa tentação é ainda mais perigosa para os pastores. Deixar que as pessoas comecem a pensar que eu sou o Cristo. Eu tenho o ministério mais poderoso. E pela idolatria de nossos corações é bem fácil as pessoas começarem a pensar isso. É realmente, pastor, ora, pastor, porque a sua oração está mais perto do céu, você está mais junto. Sua oração Deus atende prontamente. É fácil, é muito fácil as pessoas colocarem, não, porque pastor fulano de tal, esse sim. Esse sim. Se não é o Cristo, pelo menos é Elias, está quase ali. Está juntinho. Por isso, meus irmãos, João Batista se esforça para não deixar. João é enérgico. Ele se esforça, ele faz algo para tirar isso dele. Ele se esforça para as pessoas não pensarem isso. Tirem as suas esperanças de mim. Eu não sou o Cristo. Eu não posso salvar ninguém. Se vocês colocarem as suas esperanças em mim, estarão todos perdidos. Só Jesus salva. Só Jesus salva. Eu simplesmente estou aqui para apontar para o Cristo verdadeiro. E assim deve ser o testemunho de todos nós. Como crentes em Jesus, como testemunhas de Cristo, para isso, amados, devemos negar a nós mesmos. Tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. E assim apontar para Cristo em tudo que somos e fazemos. Devemos estar bem conscientes. Devo estar bem consciente que, à luz do Evangelho da cruz, se tem algo que eu sou de bom ou faço de bom, vem de Cristo. Da graça dele, não de mim mesmo. Eu não sou o foco, sou apenas um instrumento que deve apontar para ele. Será que tem sido assim na sua vida? No dia a dia? No caminhar com Cristo? Por exemplo, quando as pessoas vêm elogiar você a respeito de algo bom que tem feito, como que você reage? Em um momento de destaque, seja na sua carreira, seja na sua família, seja no seu proceder diante dos homens. Quando alguém vem elogiar, o que você faz? Como você reage?
Dando aquela infladinha no peito? Aquela infladinha? Aproveita o momento para dar uma exaltadinha. Eu tenho me esforçado bastante. Tenho me esforçado um pouco. Sabe como que é, né? Ou você procura apontar para Cristo? Cara, só pela graça de Deus. Obrigado pelo encorajamento, fico feliz, mas a glória é de Cristo. E falar isso de coração, realmente, porque se não fosse Cristo, eu não sei o que seria de mim. A glória é dele, é toda dele. Você tira o foco e exalta Cristo. Você já ouviu falar de Sir James Simpson? James Young Simpson. Ele foi um famoso médico e cientista escocês no século XIX, que descobriu o uso do clorofórmio como anestésico nas cirurgias. Uma das maiores descobertas na época no campo da medicina. E que descoberta, já pensou? Se nós passamos hoje por uma intervenção cirúrgica e não sentimos dor, que maravilha isso, né? Devemos em alguma medida a este homem, Sir James Simpson. E certa feita, ao ser entrevistado, perguntaram para ele qual seria a maior descoberta da vida dele. Perguntaram para ele, qual a maior descoberta de sua vida? E aí então todos estavam esperando que ele fosse contar sobre essa grandiosa descoberta que estava todo mundo comentando, ou sobre outros feitos, porque ele também desenvolveu outros utensílios ali na área da medicina. Mas ele surpreende a todos respondendo: minha maior descoberta foi entender que sou um grande pecador e que Jesus Cristo é um grande Salvador. Ele começou assim a resposta. Essa foi a maior descoberta da minha vida. No momento mais marcante da sua carreira, ele aproveita para testemunhar de Cristo. Tira o foco de si mesmo e exalta Cristo, porque Cristo é fonte de toda boa dádiva. Cristo é o Salvador, nós não somos. A glória é toda dele. Avançando, vamos observar outra lição da humildade, da humilde postura de João Batista, que ele reconhece a importância de sua missão. Vamos ler o texto. Versículo 22. Disseram-lhe, pois, declara-nos, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. Então os sacerdotes prosseguem o interrogatório do tipo, João, você só deu negativas até agora, o que você diz sobre si mesmo? Precisamos prestar relatório para as autoridades. E ele responde citando o texto de Isaías, capítulo 40, versículo 3. E qual o contexto dessa passagem de Isaías? Você lembra? O contexto em Isaías 40 em diante diz respeito à promessa da restauração de Deus para o povo de Israel, se aplicando de forma imediata para os israelitas arrependidos, que retornariam do exílio da Babilônia, mas ao mesmo tempo apontando para uma redenção maior, para um rei maior, que é Jesus, em quem todas as coisas serão restauradas. Então, João se reconhece como a voz que anuncia a chegada deste rei. Com isso, João está reconhecendo a importância da sua missão, ele não menospreza isso, ele não está desfazendo a sua missão, ele reconhece a suprema importância
desta missão. Ele está convicto disso. E como é importante para sermos bem-sucedidos em uma missão, entendermos quem nos enviou. No nome de quem estamos indo. E João tem essa consciência, essa missão ele recebeu do próprio Deus. Foi Deus que enviou João, ele reconhece isso lá no verso 33, um pouco mais à frente no nosso texto. Ele reconhece que é cumprimento de profecia, e a sua missão é proclamar que Jesus, o Filho de Deus, o glorioso Redentor e seu reino estavam chegando. E a figura aqui é de um arauto. O que é um arauto? É como nos filmes medievais. O arauto era um oficial do rei que chegava em uma cidade, em praça pública, e anunciava em alta voz, abria lá o pergaminho e anunciava em alta voz que os cidadãos daquela cidade deveriam se preparar porque o rei estava vindo. Preparem-se, o rei está vindo. Então João Batista ele tem essa missão. Mas interessante a forma como João destaca isso. Ele não diz aqui, eu sou o grande profeta de Deus enviado conforme as profecias. Não, ele se apresenta como uma simples voz no deserto. Ou seja, ele não tem rosto, ele não tem nome, ele é uma simples voz que não fala por si própria, mas é completamente submissa à palavra de Deus. Que lição! Que lição! Será que não temos por aprender com o exemplo de João? Principalmente nos dias de hoje, de showzinho gospel, de guerra de vaidades, para ver quem é o maior, quem tem a sacada mais brilhante. Sacada. Teu destaque. Meu nome em evidência. Que contraste com João Batista, ele não está nada preocupado com isso, com o nome dele. Ele está com o foco todo voltado para a missão. O foco dele está todo voltado para a sua missão principal, que é o quê? Testemunhar, é ser fiel, é falar sobre Jesus. É ser uma voz, é falar. E como crentes, esse deve ser o nosso foco também. Nós somos chamados para testemunhar de Cristo. Não vamos sozinhos, vamos assistidos pelo Espírito Santo, mediante a vitória do Cordeiro. Nós temos o Espírito que nos auxilia, conforme Atos, capítulo 1, versículo 8. Vamos ler juntos esse texto? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Somos chamados para sermos testemunhas. E este testemunho, ser testemunha, envolve as nossas vidas por completo. Sem dúvida nenhuma. As nossas atitudes, os nossos atos, tudo que realizamos, incluindo aqui uma vida de santidade, buscar se afastar do pecado, buscar viver de uma forma digna do Evangelho, conforme a palavra nos diz, não o que o mundo nos pressiona a ser, mas o que a palavra nos diz, buscando essa comunhão com a igreja, sendo membro fiel na igreja de Cristo, crescendo em santidade. Então, a vida comunica também, né? E tudo que fazemos, devemos fazer para a glória de Deus. Paulo vai nos dizer isso. Tudo. Desde as coisas mais simples, comendo, bebendo, devemos fazer para a glória de Deus, em gratidão a Ele, reconhecendo Ele como fonte de toda boa dádiva. E incluindo o lazer, como nós tivemos aí, como o Alan falou no início do culto, jogamos futebol, ou pelo menos tentamos jogar futebol, e tentamos brigar menos para darmos um bom testemunho.
Mas tudo deve ser feito. Só que, além disso, além da vida, devemos falar. Devemos falar. O testemunho de Cristo envolve falar. É necessário. Com a nossa voz, devemos falar sobre o que Jesus fez e faz nas nossas vidas. Contar um pouco sobre a nossa salvação. Brevemente, não para se exaltar, mas para exaltar a graça de Cristo. Da onde Ele nos tirou, o que Ele está fazendo nas nossas vidas, os feitos que estamos realizando, é graça dEle. Falar um pouquinho sobre isso e então falar sobre Ele. Isso deve ser alegria. Quando nós falamos sobre o nosso Salvador, isso deve ser aquilo que faz o seu coração bater mais forte. O olhinho brilha mais. Quando você começa a lembrar de quem Ele é e o que Ele fez por você, pecador. Então as pessoas elas precisam ouvir que o Rei Jesus já veio, o Deus homem, o Verbo encarnado, Ele já morreu na cruz pelos pecados daqueles que confiam nele, já ressuscitou, está assentado hoje no trono do universo, está vivo. E este Rei vai voltar para julgar vivos e mortos. Por isso devemos estar preparados hoje. Devemos nos arrepender e crer somente nele para a salvação. Em simplicidade. Em simplicidade. Sem elaborar demais. Falar. Será que você está sendo esta voz que clama? Não no deserto, mas em Porto Alegre? Ou onde você estiver, entre os seus vizinhos, seus amigos, seus familiares. Esteja atento às oportunidades. Ore a Deus por essas oportunidades, que Ele use a sua vida, que Ele continue usando a sua vida como testemunha de Cristo, pois com certeza este é um grande privilégio. Como eu falei, não vamos na nossa força, somos muito limitados, mas Deus faz isso, Ele coloca o tesouro dele em potes de barro, para deixar bem claro que a glória é dele. Então nós vamos e comunicamos. O resultado pertence a Deus. Eu não posso converter nenhum ser humano. Quem converte é Deus. Por isso eu vou tranquilo, eu vou na dependência dele. Não vou impondo, dando com a Bíblia na cabeça. Não, eu vou comunicar com graça. E Deus vai agir. Porque a palavra dele não volta sozinha. E a palavra dele é poderosa. E este é um grande privilégio, ser uma voz que fala do Rei, o nosso Salvador. Como diz o antigo hino de Charles Wesley, que foi irmão de John Wesley, 1000 línguas eu quisera ter, 1000 vozes para louvar as glórias do meu Deus, meu Rei, triunfos do seu dom. Gracioso Mestre, meu Senhor, ajuda-me a pregar por toda a terra, céu e mar, as honras do teu ser. Belíssimo hino que fala sobre este anseio do coração de Charles Wesley. 1000 línguas eu quisera ter, 1000 vozes para falar das honras deste Rei. Avançando por fim, vamos observar que em seu testemunho diante das autoridades, meus irmãos, João obviamente exalta Cristo. Vamos ler a partir do versículo 25. E perguntaram-lhe, então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então, os sacerdotes questionam por que João estava batizando pessoas se não tinha autoridade para isso, pois não era nenhuma daquelas figuras escatológicas. Em outras palavras, João, você não é nada, você não é ninguém, por que você está fazendo isso? E é neste ponto da resposta que ele começa a apresentar Cristo. Ele começa a falar a respeito da infinita grandeza
de Cristo a quem ele serve. Eu posso não ser ninguém. Eu realmente batizo apenas com água. Administro apenas o sinal, o símbolo externo. Mas está vindo aquele que eu sirvo. E ele batiza com um Espírito. Como ele diz no versículo 33. E este já está no meio de vocês. Ele já está. Ele já está entre nós. Mas vocês não o conhecem. João é ousado. Imagina que afirmação. Líderes religiosos. Pastores ali no meio. Mas vocês não o conhecem. Versículo 26, vós não o conheceis. Já pensou? Jesus está no meio de vocês e vocês não estão reconhecendo, vocês estão dormindo. Vocês não estão dando a mínima para este glorioso Rei. Em virtude de seu orgulho, acha que não precisa de arrependimento, que não é tão ruim como seu vizinho, como eles achavam as outras nações. Em virtude do seu orgulho, está cego, sua autojustiça. Eu posso me justificar através de meus atos, aquilo que eu faço, vou na igreja todo dia. Estão cegos para o Cristo verdadeiro, tão preocupados em desmascarar os falsos messias, acabaram ignorando o verdadeiro. E essa foi a marca que se destacou na grande maioria dos líderes religiosos judeus: rejeição e oposição ao Cristo verdadeiro ao longo de todo o seu ministério. Porém, João é completamente diferente, vocês notaram? Diferente daqueles fariseus. Pela graça, João conhece Jesus. E isso basta. Que doce privilégio. João reconhece a infinita grandeza de Jesus e se prostra diante da realeza dele. Ele diz no versículo 27, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Naquele tempo, desamarrar as sandálias era a atividade do menor dos escravos. Eles tiravam as sandálias cheias de pó, típico do chão da Palestina, para lavar os pés dos seus senhores. E para termos uma noção, por exemplo, os rabinos tinham os seus alunos e os alunos pagavam as aulas prestando todo tipo de serviço para o seu mestre. Mas desatar as sandálias, isso não era feito. Porque a atividade era considerada muito humilhante. Isso não. Isso é humilhante demais para um aluno do rabino. João exalta a pessoa de Cristo. Ele se humilha diante da grandeza de Cristo. João exalta a centralidade de Cristo na sua vida. E assim, tão impactado pela glória do Verbo que se fez carne, se reconhece como o mais humilde dos servos. Será que conhecemos o Cristo bíblico? Ser testemunha dele envolve este reconhecimento da sua grandeza, da sua glória, dos seus atributos tremendos, como estudamos no prólogo. E assim, meus irmãos, não fica só no intelecto, mas atinge o nosso coração pelo vislumbre de sua glória. Queremos nos prostrar diante dele. Ele não é um mestre qualquer. Ele não é a cereja do bolo, do tipo, fulano é tão bonzinho, só falta Jesus na vida dele. Se falta Jesus, falta tudo. Porque Jesus é o Verbo que se fez carne. Ele é o próprio Deus em pessoa. E aqueles que o conhecem não se exaltam, mas se prostram.
diante da glória dele, como por exemplo o apóstolo Pedro. Depois da pesca milagrosa, lá no início do ministério de Jesus, e aí então Pedro teve aquele momento da pesca milagrosa, que eles não conseguiram pegar peixe nenhum, e aí Jesus fala, lancem a rede novamente, já exaustos, mas aí Pedro, não, na tua palavra, Senhor, vamos lançar. E quase arrebentou as redes de tanto peixe. E aí Pedro tem um pequeno vislumbre da grandeza do seu mestre. Não é um mestre qualquer. Não é um mestre qualquer. Ele está diante de alguém que é diferente. É único. E vocês lembram qual foi a atitude dele? Lucas, capítulo 5, versículo 8. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Não tem mais espaço para se autoexaltar quando você conhece a glória de Jesus e a sua miséria. Você não pode se salvar. Você é pecador. Pedro tem um vislumbre da glória e da grandeza deste rei. Pedro reconhece a grandeza de Cristo, reconhece a sua indignidade como pecador e se prostra em adoração. Não é à toa que o Senhor Jesus Cristo abriu o Sermão do Monte, o maior sermão já pregado na história da humanidade, pelo maior pregador. Vocês lembram como é que ele abriu o sermão? Felizes quem? Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino. Os pobres. Não está falando de pobreza material? Óbvio que não. Ele está falando de aqueles que reconhecem a sua miséria. Ele está falando daqueles que reconhecem que não tem nada para oferecer diante de um Deus infinitamente santo, cuja lei ordena condenação. Você deve pagar, você precisa pagar. Você sabe que você é pecador, você sabe disso. A culpa pesa na sua consciência. E aí então você reconhece que a sua única esperança é Ele. É Jesus. Você vem como um mendigo, que não tem nada para fazer, só estender as mãos e receber tudo dele. Deste verbo glorioso que deixou os céus lá nas alturas. Ele não precisava fazer isso. Mas ele deixa a glória nos céus, ele assume a nossa natureza, a forma de servo, dos mais humildes. E em obediência ele vai até o fim. Ele paga na cruz a pena que você deveria pagar. Pagou todos os pecados daqueles que creem nele. E ressurgiu vitorioso, e hoje nele temos nova vida. Tudo passa, Jesus não. Com Ele temos vida eterna. Ele sacia o nosso anseio de permanência, de eternidade. As coisas não acabam aqui. Existe uma eternidade para ser vivida. E a sua única esperança é se prostrar diante do Rei, Jesus Cristo, porque Ele é o Pai da eternidade. Príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro. Deus forte. Ó, bendito Senhor, nós louvamos o Teu nome. Nós nos prostramos diante da Tua presença. Quebranta-nos, Senhor. Remove-nos dessa nossa loucura de acharmos que podemos ser os nossos salvadores. Sendo assim, amados, quando nós reconhecemos a grandeza de Cristo, uma marca que vai acontecer, não por nós mesmos, mas é a humildade. Começa a se desenvolver, como diz o reverendo Riley. Em toda a história da igreja, os homens de Deus mais notáveis foram os que tiveram o espírito semelhante ao de João Batista. Foram bem diferentes quanto aos dons, ao conhecimento e caráter de maneira geral, mas em um aspecto bem semelhantes.
foram homens que se cingiram de humildade. 1 Pedro 5,5. Estes não buscavam a sua própria honra, pensavam com modéstia a respeito de si mesmos, estavam sempre prontos a diminuírem para que somente Cristo crescesse, a serem nada para que Cristo fosse tudo, e por isso receberam de Deus a honra. O que se humilha será exaltado. Lucas, capítulo 4, 14, versículo 11. Será que tem sido assim na sua vida? Esta tem sido a marca na sua vida? Esta tem sido a sua postura? Meus irmãos, todos nós lutamos contra o nosso orgulho, contra o nosso egocentrismo. Ele é o pecado mais difícil de ser detectado e vencido. Do tipo, eu sou uma pessoa cheia de defeitos, eu não sirvo para muita coisa mesmo, mas uma coisa pelo menos eu sempre fui uma pessoa muito humilde. Eu nunca vi uma pessoa tão humilde como eu. Dos humildes eu sou o maior. É o mais difícil, o orgulho está em nós. Só é possível, amados, vencer a nossa carne através de Jesus Cristo. Contemplando a glória de Cristo vez após vez, o Verbo eterno, divino, Criador e Salvador dos pecadores arrependidos, diante dele não somos dignos de sequer colocar a cara no pó para tocar as suas sandálias. Mas ao mesmo tempo, por ser ele humilde e manso, o nosso glorioso Salvador, por ser humilde e manso, não precisamos ter medo de ir a ele. Não devemos ter medo de ir a ele, pois em sua presença há plenitude de amor e alegria. E ele acolhe graciosamente todos os orgulhosos quebrantados que se achegam a ele. Ele acolhe, que vão a ele em fé. George Whitefield foi um dos maiores pregadores evangelistas da história. Talvez você já tenha ouvido falar dele. Marcou a sua época. Na Inglaterra, século XVIII, e lá, naquela época, era um tempo de religiosidade morta nas igrejas. Muito legalismo, muita ostentação, um legalismo orgulhoso daqueles que se diziam crentes. O país estava uma bagunça também, a libertinagem também tomava conta. Mas Deus usou a vida de Whitefield, dentre outros pregadores, em um grande avivamento. É muito interessante, a editora Fiel tem um livro de sua biografia, escrita por Steve Lawson, vale a pena a leitura, a biografia de Whitefield. E um dos capítulos trata sobre a sua intensa dedicação na vida devocional, na comunhão com Deus. Ele tinha um amor incrível pela palavra, oração constante, era de destacar isso, essa vida devocional dele. E assim, uma marca de destaque foi a sua profunda modéstia. Mesmo no auge do seu ministério, se via como o pior dos pecadores, reconhecia a sua luta diária contra o egocentrismo, contra o orgulho próprio, e uma oração constante de Whitefield era: Deus, dá-me profunda humildade. Que pereça o nome de Whitefield, para que Cristo seja exaltado. Será que você pode orar assim? Que pereçam os nossos nomes, para que Cristo seja exaltado. Será que é isso que o seu coração anseia? Esse é o maior anseio dos verdadeiros servos de Cristo. Em tudo que eles fazem, em tudo que eles se dedicam para fazer e falar, eles têm um anseio de que Cristo seja exaltado, de que Jesus seja grande. E é para este Cristo que João Batista aponta. E semana que vem veremos que ele prossegue o seu testemunho. E além de apresentar quem é Jesus, falar da grandeza de Jesus, a respeito da pessoa de Jesus, o testemunho de João Batista envolve também falar sobre o que Jesus fez, a obra de Jesus. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por isso não perca as cenas do próximo
capítulo semana que vem, ok? Então, concluindo, amados, essas são algumas lições que aprendemos aqui com o exemplo de João Batista. Como vimos, ele começa tirando o foco de si mesmo, a fim de destacar Jesus. Vimos que ele reconhece a importância da sua missão, que é falar sobre as boas novas, o Evangelho de Cristo. Ele é a voz que clama no deserto. E por fim ele se humilha e exalta a Cristo, a grandeza de Cristo. Minha oração é que pela graça de Deus, nestes dias de confusão, amados, nestes dias de afastamento da palavra, onde o homem é apresentado como grande e Deus pequeno, que possamos voltar ao Evangelho bíblico e assim crescermos no verdadeiro testemunho do Senhor, que possamos de coração repetir as palavras de João Batista: convém que ele cresça e que eu diminua. Que isso não seja da boca para fora, que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós, em Jesus, e nos faça suas humildes testemunhas. Não é na nossa força, é na força dele. Vamos orar. Pai, obrigado por Cristo, obrigado porque nós não somos os salvadores, ó Deus, Jesus é. E hoje podemos descansar nele. Ó Deus, obrigado por isso. Ajuda-nos a assimilarmos essas verdades e vivermos assim, Senhor, para a glória de Cristo, compreendendo cada vez mais o Evangelho da nossa salvação, ó Deus, rendendo os maiores louvores a Ti, vivendo, ó Deus, em todas as nossas atividades para a Tua glória e assim, ó Deus, nos preparando para o grandioso dia quando veremos o Senhor face a face. Abençoa, Pai, usa as nossas vidas, que Jesus seja engrandecido. E é no nome dele que oramos. Amém.